Existe um projeto que Deus fez para garantir a nossa alegria. E no momento que cristãos descobrem isso, isso muda radicalmente a vida deles e eles passam a viver marcados pela alegria. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando passo a passo de como entender e fazer parte desse projeto. Oi pessoal, tudo bem? Sejam extremamente bem-vindas a mais um vídeo do Fé e Tulipas. Para hoje a gente está conversando um pouco sobre esse projeto que Deus fez para que nós possamos ter contentamento em Cristo. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vinda e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse aqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você para que juntas possamos estar crescendo e florescendo na palavra de Deus. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E hoje a gente vai estar falando sobre o livro O Projeto da Alegria, escrito pelo Tony Reinke, e tem o prefácio do John Piper, o que mostra que essa dupla é muito boa. E nesse livro ele vai estar explicando sobre como que desde antes da fundação do mundo, Deus planejou para nós a alegria. E esse daqui é um livro muito bom. Eu senti pessoalmente que depois que eu terminei de ler, parecia que ainda eu tinha que ler de novo porque tinha ainda mais coisa para extrair. Esse daqui é um livro que ele não é muito complexo, mas ele é muito rico de conteúdo. Então assim, um livro muito bom, ele não é tão grande e ele vai falar basicamente sobre o evangelho, sobre as doutrinas da graça, mas ele vai falar de uma forma que realmente você enxerga uma grande alegria e você passa o livro louvando a Deus pela misericórdia e o amor dele. Então, um livro muito bom se você quiser entender um pouco mais, aprofundar na sua fé e de uma forma prática. Esse daqui é um livro maravilhoso para você. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse livro. E uma coisa que o autor mostra e que a gente também percebe isso bem fácil quando a gente para analisar isso à nossa volta, é que todas as pessoas, elas nascem com 3 coisas: vida, liberdade e já com a busca pela felicidade. Essas 3 coisas são inerentes. Os seres humanos, por natureza, são caçadores de felicidade. E a verdade é que Deus quer que nós sejamos felizes. Isso aqui não é uma coisinha que fica em adesivo de caminhão. Isso daqui é uma coisa séria e uma parte do evangelho muito profunda que quando a gente entende, muda completamente o nosso entendimento. Que Deus quer a nossa felicidade. E é por causa disso que Deus criou o Projeto da Alegria, que o autor ele vai estar falando mais um pouquinho nesse livro aqui. Mas que quando a gente entende isso, que Deus, ele quer a nossa alegria, que ele criou um projeto pra gente ter alegria, e quando a gente encontra um contentamento permanente em Cristo. Então, resumindo, nós somos caçadores de alegria e Deus, ele é o provedor de alegria. Então, assim como o autor nesse livro aqui, a gente vai estar vendo hoje como se fosse um grande teatro e a gente vai ver cada ato, cada cena desse teatro. E a primeira coisa que acontece é a tragédia. Porque ao mesmo tempo que Deus nos criou para sermos felizes, para encontrarmos a felicidade, também a maioria dos pecados surgem no momento que pessoas estão buscando a felicidade. Só que eis a questão, nós devemos encontrar a felicidade, mas o nosso problema como seres humanos é que a gente se contenta com muito pouco. É interessante, tem uma ilustração, se eu não me engano é o John Piper ou foi o C.S. Lewis que deu, acho que foi o C.S. Lewis, que ele diz que nós somos como crianças brincando de fazer castelinho na lama, enquanto pertinho de nós, do outro lado da rua, a gente tem uma praia linda e limpa que a gente poderia estar desfrutando dela, mas a gente escolhe estar fazendo castelinhos de lama. Então, é basicamente isso. O pecado é como se fosse esses castelinhos de lama que a gente fica buscando, enquanto Deus tem essa praia maravilhosa pra gente poder estar desfrutando dela. E o pecado acontece quando a gente fica querendo essas coisas menores, quando a gente busca essas coisas achando que elas vão conseguir satisfazer a nossa busca pela felicidade. Mas a verdade é que não vai. E isso é uma coisa que desde o jardim do Éden, Adão e Eva descobriram isso. Porque o que a gente vê é Eva
indo ouvir a proposta da serpente porque ela ouve algo que ela acha que vai garantir uma satisfação maior do que aquilo que Deus falou. E aí, no momento que ela come do fruto, ela se distancia do Criador, e aí, ao invés de experimentar uma felicidade, porque o pecado e a tentação sempre são dois mentirosos que eles tentam nos prometer felicidade, mas eles nunca conseguem nos dar. E por causa disso veio a queda, e aí chega algo que o autor aqui, o Tony Reinke, ele chama de ateísmo afetivo. Ou seja, isso acontece no momento que a gente tenta buscar a felicidade longe de Deus. No momento que a gente escolhe outras coisas desse mundo, coisas que sempre estão falando que vão nos dar felicidade, que vão nos satisfazer, ao invés de irmos à verdadeira fonte de alegria e felicidade, que é Deus. E por causa disso, o nosso coração, ele basicamente vira um ateu no momento que a gente começa a esquecer de Deus para ele ser o alvo das nossas afeições, o alvo da nossa satisfação, e a gente fica procurando em coisas menores. E todo esse ateísmo afetivo faz com que muitas pessoas fiquem viciadas no pecado delas, sempre buscando uma felicidade que esse pecado promete que vai dar e nunca entrega. E no meio disso, a gente começa a criar ídolos e a gente abandona o nosso Deus. Essa é a tragédia. Mas então chega o segundo ato, o desenho. Mesmo com toda essa tragédia, o roteirista, ele não perdeu o controle. E, na verdade, ele estava preparando tudo de uma forma que iria nos trazer uma maior alegria. E aí, ele desenhou um plano. Assim como o profeta Oséias da Bíblia foi e resgatou a sua esposa das garras do pecado, assim também Deus criou o planejamento de como ele iria mandar o seu filho para resgatar a noiva dele. E por causa disso, nós cristãos somos o povo escolhido de Deus. Nós somos aqueles a quem ele disse que nós somos a raça eleita, a nação santa, sacerdócio real. Nós recebemos essa identidade. Mas esse foi o desenho, o planejamento. E aí que entra o terceiro ato, que é a compra. Houve o pagamento, porque todo esse desenho, ele se completa no momento que o noivo vem e compra a sua noiva. E no momento que o Senhor Jesus, ele morre na cruz e ressuscita, ele resgata nós, o povo dele. Ele paga o preço que nós deveríamos pagar. Ele vem e morre em nosso lugar e ele ressuscita, para que dessa forma nós possamos ser comprados como filhos dele. E essa compra não foi somente uma compra do nosso perdão. Por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele também comprou a nossa alegria. Aqui tem dois lados dessa alegria. O sacrifício de Jesus foi um motivo de alegria para Deus e também para nós. Em Hebreus nós lemos que o Senhor Jesus, ele suportou tudo por causa da alegria que lhe estava proposta. E isso é maravilhoso da gente entender, porque o nosso Deus, ele se deleita no momento que a gente vem fazer parte dessa comunhão com ele. Nós sabemos que o nosso Deus é a Trindade. E porque a Trindade vive num relacionamento de perfeita alegria, por meio do sacrifício de Jesus, agora nós podemos fazer parte dessa alegria. E é por isso que na cruz o Senhor Jesus, ele garantiu a nossa alegria e nos colocou para fazermos parte da alegria de Deus. E desse jeito o nosso Deus, ele também se alegra, porque ele se deleita em nós e no seu povo. E no momento que a gente tem fé no sacrifício de Jesus, todos os nossos impedimentos à alegria acabam. Agora nós temos uma estrada livre que dá direto na alegria perfeita, no perfeito contentamento no Senhor Jesus Cristo. E é por causa disso que a nossa vida ela muda radicalmente, porque agora nós temos essa alegria comprada por nós. Mas acontece que essa alegria não vai ficar só de longe olhando a gente, esperando a gente alcançar ela. E é aí que a gente entra no quarto ato. Essa alegria quebra e entra. Ou seja, ela vem e rompe nas nossas vidas de uma forma tremenda. Nós sabemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tinha nada em nosso coração que poderia buscar a Deus, porque nós estávamos mortos, como nós lemos em Efésios 2. Mas acontece que o nosso Deus, ele planejou, ele desenhou a alegria para nós, esse projeto da alegria. Então depois ele compra por meio do sacrifício de Jesus, e então ele vem e entra nas nossas vidas. E isso é maravilhoso pra gente ter em vista, porque vai mudar totalmente a nossa vida. E é interessante que o autor fala aqui sobre isso, que ele diz o seguinte: a alegria em Cristo, pela causa de Cristo, é a prova de que Deus ressuscitou nossas almas e nos deu uma nova vida. Nossa alegria suprema não está mais no sonho americano,
mas em nosso Deus soberano e tudo o que Ele provê. Vivemos na esperança dele. A alegria que o cristão tem na salvação, no sacrifício de Cristo, é a base para que nós possamos ter um contentamento para sempre. E olha só o que mais que ele diz também. O lugar onde Deus escolhe habitar é um lugar de alegria. O povo de Deus se torna o povo da alegria. Esse é quem nós somos. No momento que essa alegria vem e irrompe em nossos corações, a nossa vida muda completamente. E antes nós que estávamos mortos no nosso pecado, nas nossas tristezas, nas nossas mágoas, agora por meio do sacrifício de Cristo nós nos levantamos para desfrutarmos da vida, da liberdade que nós temos nele, e nós agora não precisamos só ficar buscando, porque a verdadeira alegria nos encontrou. E aí chega o quinto ato, que é a revelação. Uma vez que a alegria entra em nós, ela também vai se mostrar para o mundo. E isso mostra pra gente que os verdadeiros cristãos, eles estarão perseverando numa vida de santidade. Eles vão estar buscando todos os dias serem mais parecidos com Jesus. E cada dia mais que nós estamos mais parecidos com Jesus, mais alegres nós nos tornamos. Porque o pecado é o que nos entristece, o pecado é o que nos mancha. Então, à medida que nós estamos crescendo em santificação, sendo mais parecidos com Jesus, todo esse pecado cai de lado e agora nós passamos a viver alegres no nosso Senhor Jesus. O contentamento cristão chega no momento que a gente entende isso. Esse grande projeto da alegria que Deus planejou para nós antes da fundação do mundo. Esse é o projeto que Deus tem para todos nós. E quando a gente diz que Deus quer que nós sejamos felizes, não é simplesmente uma frase clichê pra gente levar como se fosse uma coisa bonitinha, mas que não tem muito significado na nossa vida. Quando nós dissemos que Deus quer que nós sejamos felizes, é essa felicidade que nós estamos dizendo a respeito. A felicidade que nós encontramos ao encontrarmos a Cristo, ou melhor, quando Ele nos encontra. A maior causa de alegria é o Evangelho. No momento que a gente entende o Evangelho, nós passamos a ter alegria. E sempre que você vê a tristeza do pecado entrando no seu coração, lembre-se do Evangelho de Cristo. Pregue o Evangelho de Cristo Jesus a si mesma. Lembre-se do sacrifício do Senhor Jesus, que Ele morreu por nós na cruz, porque nós éramos pecadores, estávamos longe de Deus e não tínhamos como por nós mesmos mudar isso. Mas então vem o Senhor Jesus, Ele morre em nosso lugar, Ele ressuscita, matando a morte. E quando nós cremos nele, nós temos o poder por meio de Cristo para estarmos matando o pecado na nossa vida. Então, quando a gente entende isso, a nossa vida muda completamente. E é assim que você vai ter o verdadeiro contentamento na sua vida. Quando você entende que o Senhor Jesus, Ele quebrou e entrou, a verdadeira alegria encontrou você. E a nossa pergunta do dia vai ser: o que mais te dá alegria em Deus? Então comenta aqui, seja às vezes os atributos de Deus que você se lembra e você fica alegre, versículos que você te lembra e alegra o seu coração. Comenta aqui pra gente estar crescendo em amor a Deus, em alegria uns aos outros, nos ajudando. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.